Graça e paz, aqui estamos de novo numa nova ministração da nossa série Enchei a Terra. Estou muito feliz porque o Senhor tem nos dado o privilégio de transmitir aos amados essa série que pregamos alguns dias atrás, talvez um mês atrás, aqui nesse ambiente, na Igreja Batista Cristo Rei, aqui em São Miguel do Guaporé, Rondônia, e nós estamos aqui felizes porque o Senhor ministrou nosso coração durante o período que estávamos ministrando a série Enchei a Terra para a Igreja. O Senhor nos trouxe ao Espírito a necessidade de ministrar outra série que vai dar uma espécie de continuidade às necessidades que temos acerca de enchermos a terra, acerca de adentrarmos as mais diversas áreas da sociedade. E essa série trata exatamente disso, trata das 7 áreas de influência da sociedade, e temos trabalhado aqui as mais diversas áreas da sociedade e trabalhando aqui como que a igreja do Senhor precisa adentrar as áreas, ocupar esses espaços. Por isso o tema Enchei a Terra. Nós aprendemos aqui a ordem para encher a terra significa ir por todo o mundo, ocupar todos os espaços. Essa série que nós entendemos que precisávamos ministrar aqui é uma série que eu ouvi outro pregador ministrando, mas ele contando uma história sobre o fato de que o cofundador da Jocum, Jovens com uma Missão, Loren Cunningham, ele afirmou que existem 7 áreas de influência na sociedade e que, se investirmos nelas, podemos ganhar o mundo para Jesus. Ele conta que um dia ele estava orando, buscando a presença do Pai acerca de como alcançar o mundo para Jesus, e o Senhor começou a dar ele áreas, dar ele esses parâmetros, né? Essas áreas de influência. E ele conta então que isso foi em 1975, em que ele estava orando sobre esse assunto, e ele então, ao encontrar, em algum momento ele disse que foi no dia seguinte, ele encontrou com Bill Bright, que havia também naquela noite orado sobre o mesmo assunto, e eles então chegaram a uma conclusão que Deus lhes tinha dado diversas áreas para trabalhar o evangelismo, e eles, quando reuniram as ideias, eles entenderam que haviam 7 áreas de influência, e essas áreas são família, religião, educação, artes, economia, governo e mídia, não é? E nós temos trabalhado nesses dias, nessa semana, a sequência dessas ministrações, porque enquanto ministrarmos aqui para a igreja sobre essa série, o Senhor trouxe ao nosso coração que precisamos dar continuidade ao assunto, dar um passo além, e para que isso acontecesse, nós precisamos trazer para todos essas ministrações, para que você que não participou aqui no templo possa participar agora, possa ouvir agora, possa ser edificado agora. Para você que está aqui mais próximo de nós queremos convidar você a estar conosco a partir do dia 19. No dia 19 agora, nós estaremos iniciando uma nova série que nós vamos lembrar dessa aqui, para que a gente possa adentrar a outra série. Nós vamos trabalhar um pouco sobre essa questão, dando um passo além, o além do ocupar a terra, o além encher. Há algo mais que o Senhor quer falar conosco. Eu gostaria muito
de que você que é aqui da nossa comunidade, da Igreja Batista Cristo Rei, você pudesse mudar qualquer compromisso na sua agenda, mas não faltar aos domingos a partir do dia 19, estaremos ministrando outra série que tem muito a ver com a série que estamos ministrando agora. Já ministramos aqui, como já disse, estamos aqui gravando essa série. E nós queremos aqui dizer que estamos felizes por isso, porque a partir dessa série o Senhor está nos dando outros temas para trabalhar com a igreja nesse mesmo sentido, nesse mesmo propósito, nessa mesma visão, seguindo o mesmo alvo. É isso que nós queremos. Eu quero, antes de ler a palavra do Senhor nesse dia, orar com você. Hoje eu quero tratar com você sobre a área de influência chamada governo. Vamos orar. Pai querido, Pai bendito, Pai amado, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos o nome da tua glória, porque o Senhor tem nos dado uma visão, o Senhor tem nos dirigido nessa visão, o Senhor tem nos encorajado nessa visão, o Senhor tem nos orientado nessa visão. Muito obrigado. Muito obrigado a Deus, porque um dia o Senhor mostrou para Cunningham e para Bright sobre essas áreas tão importantes que nós precisamos adentrá-las e influenciá-las. Dá-nos unção, dá-nos graça, para que possamos assim fazer, cumprindo então a ordem do Senhor desde o primeiro casal de encher a terra. Nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. A área de influência de hoje é governo. Quando falamos em governo, o que ou em quem você pensa? Essa é uma pergunta que você deve responder para si mesmo. Você acredita que a nossa nação pode melhorar? Em que ou em quem você tem segurança ou esperança de melhoras em nossa nação? Em que ou em quem você tem esperança de melhoras em nossa nação? Essas são perguntas que nós poderíamos agora parar a nossa ministração, ir para casa e começar a meditar sobre isso. Quando se trata de governo, no que a gente pensa? Como que está essa realidade na nossa nação, no nosso estado, no nosso município? Como vemos, como estamos enxergando e como a sociedade enxerga as questões governamentais? Eu quero ler um texto com você que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, por toda a humanidade, por toda a sociedade. E a sociedade está dividida em 7 áreas. Pelos reis, governantes, e por todos os que exercem a autoridade, seja onde for, em que situação for, em que ambiente for, em que departamento for, todos que exercem a autoridade está nessa lista de pedido de oração de Paulo. Para que, qual é o propósito de súplicas, orações, intercessões, ações de graça pelos reis e por aqueles que exercem autoridade? Qual é o propósito para que façamos isso antes de tudo? O propósito é para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que deseja, olha isso, que deseja que toda a humanidade, que todos os homens
sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Esse texto é tremendo, é maravilhoso, e eu quero aqui tratar desse assunto. Eu poderia aqui trazer muitos textos da palavra de Deus, muitos textos falando sobre o governo, muitos textos falando sobre a corrupção, sobre suborno, sobre má administração, ou sobre administração, mas sobre administração falamos sobre economia. E eu quero aqui só conversar com você um pouquinho sobre esse texto que acabamos de ler. A primeira coisa que Paulo vai dizer é: antes de tudo. Quando se trata de antes de tudo, está falando de prioridade. Paulo está dizendo que a prioridade da igreja deve ser isso que ele vai dizer aqui, que a prioridade da igreja enquanto povo inserido numa sociedade, enquanto instituição inserida numa sociedade, enquanto organismo vivo, corpo de Cristo inserido numa sociedade humana. Enquanto isso, ele diz que antes de tudo, ele está falando de prioridade. E priorizar é definir o que está em primeiro lugar, em importância, em urgência e em necessidade. Isso é priorizar. Priorizar, eu repito, é definir o que está em primeiro lugar, em importância, em necessidade e em urgência. Prioridade é algo que justifica um tratamento especial. Uma vez eu convidei um pastor para ministrar na igreja que eu pastoreava, e ele ia falar sobre buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E ele começou falando algo muito interessante. Ele disse: prioridade não deveria ser uma palavra que tivesse o seu plural. Prioridade não deveria ter plural. Jamais deveríamos conjugar essa palavra dizendo prioridades, porque se é prioridade já não é mais prioridade, porque como que você vai ter, porque se prioridade trata de primeiro lugar, de primeira importância, de primeira necessidade, de primeira urgência, se isso é necessidade, como que eu vou colocar mais de uma prioridade? Talvez você é daquelas pessoas que tem a sua lista de prioridades. Jamais poderiam fazer uma lista de prioridades, porque a prioridade é uma. E a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus. E aqui está falando de antes de tudo. Antes de tudo é prioridade. Antes de tudo, faça isso. Antes de orar por você mesmo, antes de orar pela sua família, antes de orar pela sua igreja, antes de pedir alguma coisa para o Senhor, para você mesmo, antes de tudo, é isso que ele está dizendo: priorize. Priorize, porque isso é relevante, é importante, é urgente, é necessário. E o que é urgente, é importante, é necessário? O que é? Ele diz: fazer súplica. Súplica é uma oração feita com insistência e submissão. Súplica é o que nós chamaríamos de clamor, rogo. Nós tivemos no domingo passado, nós estamos aqui hoje em 10 de maio de 2024. No domingo passado, nós tivemos um momento de clamor aqui em nossa comunidade, que foi sobrenatural, foi histórico.
histórico, porque o Senhor colocou no nosso coração de que a igreja precisa se dispor a clamar, a igreja precisa lançar fora toda timidez em clamar, porque o clamor muda situações. E a igreja começou a clamar, e foi sobrenatural. Não foi apenas sobrenatural o momento do clamor, mas toda a reunião que tivemos, todo o culto que nós tivemos. Eu glorifico a Deus por isso. O apóstolo Paulo vai dizer: antes de tudo, que se faça súplicas. A súplica é um pedido insistente, perseverante. Geralmente o clamor, a súplica, ela vem por causa de um desespero. A base para a súplica é um desespero, uma angústia, uma agonia, uma ânsia, uma aflição, uma falta de esperança. Geralmente a súplica, ela vem por causa dessas coisas. E se nós olharmos com mais seriedade, se nós olharmos com o olhar de Deus para situações governamentais e lideranças e autoridade da nossa nação, vamos perceber que nós estamos realmente precisando, antes de tudo, nós estamos precisando definir o que está em primeiro lugar como urgência, como importância, como necessidade, e dizer que isso tem a ver com o que Paulo disse a Timóteo há tantos anos atrás: os reis, os que exercem autoridade, e por todos os homens. A igreja precisa de clamar. Nós precisamos aprender a clamar. Isso, ele está dizendo: clame. Antes de tudo, clame. Ele ainda vai dizer que antes de tudo faça orações. A oração é uma conversa com Deus. Oração é quando, por exemplo, oramos a palavra de Deus. Senhor, a tua palavra diz assim. Senhor, lembra-te do que disseste. Como se a gente estivesse lembrando sobre os feitos e as promessas de Deus enquanto conversamos com Ele. Quando a gente conversa com um amigo, a gente lembra de coisas que nós passamos juntos, a gente lembra de atos e fatos que nós vivenciamos. Nós lembramos dos nossos apertos, lembramos das nossas vitórias. Quando nós conversamos com um amigo, nós lembramos de fatos que ocorreram durante a nossa convivência. Oração é isso, é lembrar que nós devemos clamar a Deus, mas também nós devemos conversar com Deus com alegria, no sentido de que Ele é Deus, e que quando nós lembramos disso, o nosso coração enche de paz em uma conversa com Deus. Antes de tudo, converse com Deus, e quando você estiver conversando com Deus, lembre das autoridades. Lembra, por exemplo, de como Ele ungiu autoridades, de como Ele escolheu autoridade, de como Ele capacitou homens e mulheres para serem autoridades. Por exemplo, vamos lembrar de Davi, vamos lembrar de Daniel, vamos lembrar desses homens, vamos lembrar de José, homens que governaram dentro da unção de Deus. Ele também vai dizer que nós devemos interceder. Ele fala: antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões. O ato de interceder, de pedir, de solicitar algo para outra pessoa, isso é intercessão. É um pedido feito em favor de outra pessoa. Irmão, irmã, deixa eu lembrar você de algo e fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você ora por dia? Quantas horas você ora? Não estou falando de você dar uma resposta para si mesmo ou para o pastor que está te perguntando sobre. Paulo diz que orai sem cessar, e eu oro o tempo todo. Eu estou falando de um momento de parar e orar especificamente. Eu estou falando de entrar no quarto, fechar a porta e falar ao seu pai que está em secreto.
Nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos aprender a colocar isso, que numa mesma conversa com Deus, podemos clamar, podemos simplesmente orar, conversar com Deus, podemos interceder. Quanto tempo? Agora eu pergunto a você uma outra coisa: quantos amigos você tem que ainda não servem a Jesus? Quando você vai conversar com Deus, quantos minutos você tira para falar com Deus sobre cada um deles? Aí você depois pergunta por que eles ainda não se converteram. Pelos seus amigos, pelos seus parentes, pelos seus irmãos em Cristo, pela sua igreja, pela sua cidade. Quanto tempo por dia você para conversar com Deus sobre essas pessoas, sobre essas coisas? Pelo presidente da República, pelos senadores, pelos deputados federais, estaduais, pelos prefeitos, pelos vereadores, pelos juízes, pelos advogados, pelas pessoas formadoras de opinião nas nossas cidades, pelas pessoas de influência. Quanto tempo por dia você para orar por essas pessoas? O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte para Timóteo: Timóteo, antes de tudo, que se façam orações, aliás, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Estamos aqui no ponto que ele fala intercessão. E aí, interceder é pedir em favor de outra pessoa. Intercessão é uma ação que interfere no desenvolvimento de outro. É uma mediação, é uma intervenção. O que é intervenção? É intervir, é tomar parte em uma discussão, é emitir a sua opinião ou contribuir com ideias, é uma interferência. E Paulo vai dizer que nós vamos orar, interceder pelos reis, pelos que exercem autoridades. Agora a pergunta é: interceder aqui não é apenas orar, é também participar, é também dar opiniões. Se você tem a opinião boa para ajudar, então dê opinião, não fale daquilo que ele está fazendo de errado. Eu sempre falo que a igreja não está aqui no mundo para apontar os erros, mas para mostrar o que é correto. Não apenas mostrar, mas nos comportar de tal forma que sejamos exemplos disso. É tomar parte. Aí nós falamos, crente não deve tomar parte nas questões governamentais, nas questões políticas, mas a gente não toma parte no sentido de efetivo, de trabalhar naquela área, mas também às vezes a gente toma parte falando mal, apontando erros, e que nós possamos tomar cuidado com isso, porque a instrução da palavra não é essa. É tomar parte, é emitir opiniões, é contribuir com ideias. Se você tem ideias boas, emita elas, contribua com elas, interfira, porque esta é uma ordem divina, esse é um princípio da palavra, essa é uma orientação da palavra. Ainda vai dizer assim: além de suplicar, orar, interceder, ele fala ações de graças. A ação de graças na Bíblia é um ato relacionado é um ato de reconhecimento e gratidão a Deus por suas bênçãos e provisões. Por exemplo, imagina você, aqui está falando de ações de graça por todos os homens, pelos reis e pelos que exercem autoridade. Agradecer pela outra pessoa. Quantas vezes você já agradeceu a Deus e orou a Deus pelos donos de supermercado na sua cidade, que te dá a opção para você ir comprar o seu alimento para a família, os restaurantes, as lanchonetes? Quantas vezes você já orou por eles? As padarias, as panificadoras?
É preciso que a gente entenda que o que está dizendo aqui é que, antes de tudo, devemos fazer súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isso inclui aqueles que não gostam de nós. Isso inclui aqueles que a gente não gosta muito. Inclui a todos. Se você, se eu, não temos o costume, não temos o hábito de orar muito tempo, a partir de então, você vai entender que nós temos motivos de oração, alvos de oração, que vai levar de nós horas orando, mas a gente não se lembra disso. Mas esse é um princípio, esse é uma orientação da palavra. Ações de graça. Imagine que, ao invés de murmurar, de reclamar, de maldizer, de amaldiçoar, nós reconhecermos e sermos gratos a Deus, porque ações de graça tem a ver com reconhecimento e gratidão. Nós reconhecemos e sermos gratos a Deus por Ele prover o direito e o dever de uma nação de ter suas leis e seus governos, de termos tantas outras pessoas que estão ao nosso redor e que nos faz viver o que é ser humanidade. É preciso que a gente entenda essas coisas e a gente busca isso. Estamos falando de uma área de influência chamada governo, e aqui está dizendo que nós precisamos interceder e agir com ações de graças e suplicar e orar por todos os homens, pelos governantes e por todos que exercem autoridade em que área for. É isso que a palavra está dizendo. É esse trato de governo, porque cada homem e mulher são governos da sua casa, cada diretor de escola, cada gerente de banco, cada dono e gerente de supermercados, de lojas. Quantas vezes você ora pelos salões de cabeleireiro que tem nas nossas cidades, que cuida do seu visual, do nosso visual? Vamos pensar nisso e vamos, como igreja, nos comprometermos em orar por todos que estão em eminência, por todos os governantes, por todos os homens. E Paulo vai dizer que para Timóteo que isso deve ser antes de tudo, ou seja prioridade. Paulo fala quem deve ser o nosso alvo. Já falei isso aqui: todos os homens, os reis e todos que exercem a autoridade. Esse deve ser o nosso alvo. Enfim, se juntarmos aqui, resumimos, vamos dizer que ele está dizendo que o nosso alvo é orar por todos. E aí ele especifica a questão dos reis e aqueles que exercem autoridade como alguém que deve ser um alvo específico sobre a governabilidade, as autoridades da nossa nação. Ele fala quem quer ser nosso alvo. Paulo também fala sobre qual o propósito disso. Qual é o propósito? Ele diz: o propósito é que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Algumas versões da Bíblia vai dizer que uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e dignidade. Se nós queremos uma nação digna e queremos uma vida digna, a responsabilidade não está exatamente sobre quem governa, mas sobre nós para orarmos para que isso aconteça. Que a Bíblia vai dizer aqui que nós teremos uma vida que é sossegada não porque o governador é bom, mas porque nós oramos a Deus por isso. Isso é incrível, isso é maravilhoso, isso é tremendo. Paulo também vai falar sobre o grande motivo para fazermos isso. Ele vai falar sobre o grande motivo de fazermos isso. Qual é o grande motivo? Isso é bom, isso é agradável diante de Deus. Se você quer fazer algo bom para Deus, algo agradável para Deus, então
Antes de tudo, suplique, ore, interceda e louve a Deus por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Qual é a grande motivação que devemos ter para que a gente possa fazer isso? A nossa grande motivação é porque Deus deseja, é o desejo de Deus. Olha o que ele vai dizer: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Querido, nós temos aqui quais são os alvos, qual é o propósito, qual é o motivo, qual é a motivação para fazermos isso. O povo de Deus deve se envolver nas questões governamentais, sim, a Bíblia é clara. O povo de Deus deve se envolver em política. Pense nos líderes da nação escolhida por Deus. Já falei isso aqui, como Davi, como Salomão, como os que governaram países pagãos, como Daniel, como José. Deus levantou líderes piedosos no Egito antigo, na Babilônia, e Ele pode fazer isso hoje. Mas se cristãos desejarem servir em governo, eles terão que enfrentar uma cova de leões moderna. É preciso que entenda o seguinte: se você quer entrar nessa área, lembre que você também pode enfrentar a cova dos leões do nosso tempo. Você pode enfrentar as fornalhas do nosso tempo. Você pode enfrentar os calabouços do nosso tempo, como José enfrentou. Pode enfrentar as falsas acusações, como José, por exemplo, enfrentou. Deus usará isso para purificá-los e edificar o seu caráter, para produzir seu estilo de líderes servos. Logo, os cristãos que estiverem nesse meio devem estar preparados para enfrentar a cova dos leões moderna, que tentam tragar o servo de Deus. A questão é: como deve ser o envolvimento dos cristãos com a política? A questão é como deve ser o envolvimento. Olha só, eu tenho dito nessa série que o sal, ele não influencia por proximidade. Jesus disse que nós somos o sal da terra. O sal não influencia por proximidade, mas ele influencia por envolvimento. E o que Paulo está dizendo aqui é que os cristãos, que a igreja do Senhor precisa se envolver nas questões governamentais e políticas da nossa nação. Como? Primeiro, suplicando. Segundo, orando. Terceiro, intercedendo. Quarto, agradecendo. Isso você pode fazer, isso eu posso fazer. Não precisamos ser políticos para isso, só precisamos ser servos de Deus e que entendem o conselho da palavra de Deus acerca das questões governamentais, das questões de autoridade da nossa nação. E eu quero encerrar essa palavra lembrando de que Kahneman falou uma coisa muito interessante. Ele disse que seja qual for a área que você for chamado para fazer a obra de Deus, é preciso muita oração. Seja qual for a área que você foi chamado por Deus a fazer, é preciso muita oração. Assim, devemos estar sempre ancorados na palavra de Deus e nunca deixar de buscar a sua orientação. É interessante, eu sempre tenho falado para a igreja aqui, que Paulo, ele ensina aos Efésios a se revestirem de
toda a armadura de Deus, Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 17. E quando chega no versículo 18, ele vai dizer assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Temos que orar. Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. E que possamos olhar para a situação do nosso povo, da nossa nação, das nossas famílias, das nossas igrejas, dos nossos vizinhos, dos nossos conhecidos, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos inimigos, e orar a Deus. Antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, porque isso é bom diante de Deus, que deseja que todos os homens sejam salvos e que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Que essa seja a sua, a minha, a nossa atitude, o nosso conselho sobre toda e qualquer questão governamental ou não da nossa nação. Que Deus em Cristo te abençoe e que essa série possa estar sendo maravilhosamente abençoadora e transformadora para a sua vida. E eu convido a você a partir do dia 19 nós entrarmos numa outra série que você vai perceber que tem tudo a ver com essa série introdutória que o Senhor nos deu: enchei a terra. Que Deus em Cristo te abençoe e que a mão poderosa do Senhor seja sobre a sua vida, e que você olhe para a nossa nação com graça, com olhar de Deus. Eu quero nesse momento também, para encerrar, orar pelo nosso Rio Grande do Sul. Está sofrendo as calamidades das intempéries do tempo, as calamidades meteorológicas, climáticas, e que nós precisamos orar por aquele estado. Pai querido, nesta hora, Deus, nós colocamos diante da Tua presença a nossa nação, os governos, as pessoas formadoras de opinião, as pessoas que exercem autoridade em toda e qualquer área. E nesta hora, nós queremos aqui clamar a Ti pelo nosso Rio Grande do Sul. Que eles sejam, Deus, contemplados com a Tua misericórdia, com o Teu olhar bendito, e que as águas se acalmem, e que as pessoas que perderam vidas ali, perderam parentes, entes queridos, sejam consoladas. As pessoas que perderam, que possam recuperar tudo que perderam. Pai, nós oramos abençoando aquele estado no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até a próxima ministração aqui por esse canal, e que essa série realmente te edifique e mude algo muito especial na sua vida. Eu espero você a partir de 19 na nova série que iniciaremos. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.